és Senhor, o Rei, e tu te exaltaste sobre todos como chefe. Riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Nas tuas mãos há força e poder para engrandecer e dar força a tudo. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o nome da tua glória. Mas quem sou eu e quem é o meu povo que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti e somente devolvemos o que veio das tuas mãos. Louvado seja Deus. Nós vamos entender, querido. Pode passar para mim. A introdução diz assim, irmãos. Eu tentei colocar da melhor maneira possível para que os irmãos pudessem entender nessa noite. Durante muito tempo, as palavras louvar e adorar foram tratadas na prática como palavras sinônimas, ou seja, como se louvor fosse sinônimo de adorar, ou se adorar fosse sinônimo de louvor. Mas na realidade são coisas completamente diferentes, com significados praticamente semelhantes. Muitos são os autores que ainda hoje não veem diferença marcantes entre os dois significados. Nós, entretanto, gostaríamos de definir alguns termos e anotar algumas diferenças, pois cremos que elas nos ajudarão a entender melhor o conceito de cada uma dessas palavras. Pode passar para mim. Primeiro, existe diferença entre louvor e adoração? Nós vamos ver ali um grupo de levitas que estão louvando e adorando a Deus. Primeiro nós vamos falar sobre louvor. Está ali em cima, louvar. O que significa? Segundo, primeiramente o dicionário da língua portuguesa. Quando consultamos dicionários da língua portuguesa, notamos que refere-se ao ato de elogiar, exaltar, enaltecer, glorificar, aplaudir, bendizer, expressar admiração, relatar os méritos. Porém, existe um dicionário bíblico, que é o chamado Novo Dicionário da Bíblia, lá da Editora Vida, e peguei justamente isso aí como base, que está lá na página 960, depois aquele que puder ver, conferir lá, irmãos, desse dicionário, tá? Ele dá um exemplo de que percebemos que o substantivo louvor no Antigo Testamento é relacionado às palavras hebraicas como halal, tá? Ou seja, louvar, segundo a tradução hebraica, significa halal, yada ou zamar. Essas palavras são associadas à alegria, ou seja, louvar requer justamente algum tipo de gesto. É aquilo que nós fazemos, como diz aqui, é manifestada diante de Deus de diversas formas, através de canto, de gestos, de instrumentos e etc. Ou seja, se louvo a Deus quando eu pego meu instrumento e toco, eu estou louvando a Deus. Quando eu estou fazendo gestos, isso é louvar a Deus, tá? Isso é louvar a Deus através de gestos. Alguém chega ao ponto de levantar a sua mão, outros batem palma. Existem alguns que chegam ao ponto de não se conter e louvam a Deus conforme a palavra de Deus nos diz de que quando Miriam chegou ao ponto de contemplar a glória de Deus, né, que tinha sido feita para com ela e para com Moisés e para com todo o povo de Israel, diz a Bíblia de que ela pegou o seu tamborim e ela começou a louvar a Deus, e através do seu louvor ela também adorou a Deus. Mas pastor, qual a diferença entre louvar e adorar? Está justamente, irmão, de que adoração é elogio, é você enaltecer a pessoa bendita do Senhor, é alguém chegar e falar, sentado onde está, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o louvor,
chega ao ponto de manifestar elogios a Deus. Senhor, eu te amo, eu te adoro, eu te venero. E faz como fez Davi, olha a tua magnificência, e começa a elogiar a presença do Deus Todo-Poderoso. Isso é adorar-nos. Louvado seja Deus. E Miriam chega ao ponto de pegar o seu tamborim e louva a Deus. E através do seu louvor, diz a palavra de Deus, que ela começou a contagiar as outras mulheres, porque ela começou a tocar o seu tamborim e a dançar, e aquilo contagiou aquelas outras mulheres que estavam ali. Louvado seja Deus. E quando viu Moisés, para não deixar por menos, chegou e convocou os homens e falou: nós vamos fazer da mesma maneira. Não vamos deixar as mulheres fazerem isso sozinhas não, porque olha só, elas estão se alegrando, e nós vamos fazer o quê? E começaram também da mesma maneira a louvar a Deus. Então entenda uma coisa, irmãos, se a gente for pegar e se basear apenas pelo dicionário da língua portuguesa, ele vai dizer uma conotação um pouco superficial. Mas quando você pega no hebraico, lá no original, que é justamente aquela palavra que está ali, aquelas três palavras, halal, yada e azamar, que é justamente, irmãos, que está falando ali, que é canto, canto, gestos e através de instrumentos. Se louva a Deus através disso. A Bíblia menciona uma certa ocasião de que quando estava Saul perturbado com um espírito maligno e precisava de um certo instrumentista para estar tocando o seu instrumento, mas não podia ser um qualquer não, tinha que ser alguém especializado, tinha que manjar naquilo que estava fazendo, tinha que saber, tinha que dominar aquilo que estava fazendo. Eis que um dos seus servos chegou ao ponto de dizer: olha, eu conheço um filho de Jessé o Belemita que toca uma harpa como ninguém consegue tocar. Louvado seja Deus. E quando ele toca, a gente sente no profundo da alma. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que mandaram chamar a Davi. A Bíblia diz que Saul amou a Davi. A partir de vê-lo, louvado seja o nome do Senhor, começou a ter uma afinidade muito grande para com a vida de Davi. E diz a Bíblia de que quando aquele espírito maligno se manifestava na vida de Saul, Davi pegava a sua harpa e começava a tocar, a dedilhar a sua harpa, a tocar aquela harpa, a louvar a Deus através daquele instrumento. Louvado seja o nome do Senhor. E é justamente sobre isso, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção nesta noite. Pouco se vê, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, pessoas que louvam a Deus de verdade e que adoram ainda mais. Adoram ainda mais. Louvado seja Deus. Os crentes da Assembleia de Deus Ministério do Belém, não vou relatar em relação a outras igrejas, pelo contrário, vou falar da nossa, tá? Da nossa. Louvado seja o nome do Senhor. Pouco se vê em relação à verdadeira adoração. Louvado seja Deus. Existem pessoas que ficam esperando o momento oportuno para adorar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas feliz aquele que, quando desce por essas escadas, ora, tem a consciência de que esse lugar, esse tabernáculo que aqui está, foi levantado por Deus para a única finalidade, adorar a Ele, na beleza da sua santidade. E que quando sentamos aqui, irmãos, louvado seja Deus, não viemos para assistir o culto, viemos para cultuar o Senhor. Aleluia! E cultuar a Deus, irmãos, é elogiar a Deus. Sabe, é isso? Louvado seja o nome do Senhor. Não é à toa que Deus chegou e falou para Moisés: olha, eu quero que você vá até Faraó e diga para que solte o meu povo, para que vá até o deserto para fazer o quê? Para fazer uma festa. Para fazer uma festa para mim lá no deserto. Louvado seja Deus. Ou seja, Deus queria uma festa, irmão, para que o povo chegasse ao ponto de glorificar e enaltecer o seu nome. É de sentar, irmãos, no banco e começar a enaltecer a presença de Deus, declarar verdadeiramente o nosso amor para com esse Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas triste é, irmãos, você olhar, louvado seja o nome do Senhor, a igreja entrar, louvado seja Deus, e ficar muitas das vezes esperando um hino, esperando muitas das vezes a palavra, esperando um testemunho, para que ele possa sequer chegar ao ponto de se emocionar. Louvado seja Deus. Mas nesta noite, irmãos, o Senhor compungiu meu coração
para que pudesse estar falando justamente essa palavra para mim e para você nesta noite. Precisamos, não é à toa que Ele chegou ao ponto, o Senhor Jesus chegou ao ponto de dizer: olha, Deus, o meu Pai, Ele busca verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores que venham adorar o Pai em espírito e em verdade. Que adore verdadeiramente, irmãos, que chegue desde o começo do culto até o final, só enaltecendo a presença do Senhor. Louvado seja Deus, enaltecendo como fez verdadeiramente Davi. Senhor, olha, a tua magnificência é tão grandiosa. Senhor, o teu poder, olha, não tem como explicar o teu poder, a tua majestade, a tua glória, a tua soberania, e vai escorrendo o culto todo. Louvado seja Deus. Quem sou eu, Pai? Olha, Deus, eu não passo apenas de pó e cinzas. Quem é o teu povo? Quem somos nós, Senhor? Diante da tua tão poderosa presença, Pai, Ele vai discorrendo, irmãos. Louvado seja Deus, incessantemente Ele vai preparando praticamente o terreno para que Deus possa se fazer presente de uma maneira poderosa. Louvado seja Deus. Agora tem pessoas que vêm para a igreja, irmão, senta, louvado seja o nome do Senhor, e se põe na obrigação de querer Deus atender a sua petição. Querido, louvado seja Deus, eu preciso ser mais adorador. Você precisa ser mais adorador nesta noite. Louvado seja Deus. Precisamos aprender nessa noite, irmãos, a saber o que é adorar e o que é louvar. Louvado seja Deus. A Bíblia diz: olha, muitos que honram com seus lábios, mas o coração está bem longe de mim. Está muito longe. Passa muito distante do que é um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus, do que é louvar de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós vamos mais além. A alegria era a atitude dominante da vida cristã. Louvado seja Deus. E embora a adoração formal e o louvor que tal alegria inspirava não seja explicitamente descrita ou prescrita, o motivo disso é que era considerado como algo automático. A pessoa entrava dentro da igreja e sabia automaticamente: eu preciso, a minha finalidade aqui é para quê? Para adorar, para louvar. Não tem outra função. Eu vim para a igreja justamente para isso. Tem que ser algo automático, irmãos. Louvado seja Deus. Permita, louvado seja o nome do Senhor, me dizer que tem pessoas que vêm para a igreja, irmãos, olha, não sabe a real, louvado seja o nome do Senhor, o real motivo pelo qual ele vem para a igreja. Não sabe, irmãos. Permita, é triste falar isso, porque dói meu coração, irmãos, porque quando eu estava fazendo esse estudo, louvado seja Deus, eu fiquei colocando justamente nesse lugar. Louvado seja o Senhor, eu preciso verdadeiramente me converter ainda mais. Preciso me converter ainda mais, Senhor. Não chego nem terço, louvado seja o nome do Senhor, de um verdadeiro adorador. Louvado seja Deus, de uma pessoa que louva verdadeiramente com o íntimo da alma, que vem automaticamente na sua vida, na sua mente, no seu coração, a certeza: eu desço para a igreja, desço aquelas escadas, guardo meu pé, e quando eu entro dentro da casa do Senhor, eu tenho certeza de que a minha finalidade aqui é adorar a Ele. É adorar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. É por esse motivo a minha preocupação de querer estar sempre no conjunto. Louvado seja Deus, ensaiando para estar apresentando ao Senhor meu Deus o melhor, porque eu vim para adorar a Ele, para bendizer a Ele, apresentar a Ele o meu melhor. Louvado seja Deus. E diz assim, querido, olha, louvado seja o nome do Senhor, assim como aqueles que experimentavam a cura e o poder purificador de Jesus corrompiam, chegavam ao ponto de corromper espontaneamente em louvor. Você vai entender isso, está lá em Lucas capítulo 18, versículo 43. É algo espontâneo. Lucas capítulo de número 18, versículo de número 43. Quem achou, pode ler para mim. Ele logo viu e seguiam, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Está vendo? Mas o que eles viram aqui para que pudesse louvar a Deus? O milagre de Deus na vida de quem? Do cego de Jericó. Do cego de Jericó, irmãos, eles viram aquele milagre, viram aquele feito, louvado seja o nome do Senhor, e automaticamente começaram a louvar a Deus, começaram a fazer gestos, começaram a gritar,
louvado seja o nome do Senhor, e começar através do louvor a adorar a Deus, louvado seja o nome do Senhor, bendizer ao Senhor, engrandecer a presença dele, louvado seja o nome do Senhor. Existe um outro texto que está em Marcos capítulo 2, versículo 12, que retrata algo semelhante também. Pode ler para mim, por gentileza. Ele levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Glória a Deus. Glória a Deus. Está vendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Me faz lembrar justamente, se os irmãos pegarem do capítulo 2 e o versículo 1, os irmãos vão ver de que foi justamente aquele paralítico que foi descido, louvado seja o nome do Senhor, do teto daquela casa, em que Jesus estava dentro daquela casa, as pessoas, a casa estava lotada, pessoas querendo ouvir Jesus, mas até o prezado momento, irmãos, não estavam glorificando a Deus. Estavam dentro da casa, mas até o prezado momento, não, a Bíblia não relata que estavam glorificando a Deus, louvando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor. Não, pelo contrário. Mas quando chegou ao ponto de ver aquele milagre acontecer, louvado seja o nome do Senhor, diz a palavra do Senhor, ele se levantou e, tomando logo o leito, saiu na presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos tal coisa. Nunca vimos tal coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, pessoas muitas das vezes não deixam para adorar a Deus quando acontece algo sobrenatural. Só deixa para glorificar a Deus. Não, eu só vou glorificar a Deus se eu ver o cego ver, se eu chegar ao ponto de ver o mudo falar, se eu chegar ao ponto de ver o paralítico andar, aí sim eu vou glorificar a Deus. Mas bendito é aquele, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, mais do que feliz é aquele que chegou ao ponto de não ver essas coisas, mas crer verdadeiramente que Deus ele tem poder de fazer, e automaticamente começa a adorar a Ele por causa disso. Começa a adorar a Ele por causa disso. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Semelhantemente na igreja apostólica, havia frequentes exemplos dessas explosões espontâneas de louvor. Quando os homens começaram a perceber e a compreender o poder e a bondade de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Está em Atos capítulo de número 2, versículo de número 46 e 47. Atos capítulo de número 2, pode ler para mim. E, perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Está vendo, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvando a Deus, louvando a Deus, louvando a Deus. Eles se reuniam justamente para estar adorando a Deus, louvando ao Senhor. E através dessa manifestação de louvor, de adoração, diz a palavra de Deus que isso chegava ao ponto de constranger as pessoas, e elas automaticamente vinham para a igreja para sentir a mesma alegria. Imagina alguém descer por essas escadas e contemplar uma igreja fervorosa, uma igreja que está todo mundo sentindo a presença de Deus, louva a Deus com o profundo da alma, louvado seja o nome do Senhor. Na melhor oportunidade começa a adorar a Deus, a engrandecer a presença do Deus Todo-Poderoso, louvado seja o nome do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que me permitam dizer que não sabem nem como engrandecer a Deus, porque não tem esse hábito, não tem por esse costume, nunca chegou ao ponto de dizer para Deus: olha Deus, eu te amo. Nunca, irmãos. É mais fácil ele dizer para a esposa, para o esposo, para o filho, para a filha, para o pai, para a mãe, do que dizer para Deus. Do que ele chegar para Deus e falar assim: Deus, eu não consigo viver sem o Senhor. Senhor, olha, eu não consigo, a minha vida não tem razão sem ti. Sabe, demonstrar o seu amor devocional a Deus, expressar a Ele verdadeiramente tudo aquilo que está sentindo dentro do teu coração, porque a Bíblia diz, irmãos, que a boca fala do que o coração está cheio. A minha boca e a tua boca só fala do que o
o coração está cheio. Se a minha boca, louvado seja, melhor dizendo, se o meu coração estiver cheio de Deus, louvado seja o nome de Deus, só vou querer professar justamente glórias a Deus, louvores a Deus, engrandecer a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Perdemos o hábito, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Perdemos esse hábito. A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém já não tem mais esse hábito de adorar a Deus como devia. E por esse motivo, irmãos, estamos passando aí por situações tão adversas. Cultos frios. Louvado seja Deus, o pregador tem que suar a camisa, o terno e a gravata. Louvado seja o nome do Senhor para arrancar um glória a Deus e um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, por quê? Porque o povo já não está mais propenso a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, se coloca num patamar, louvado seja o nome do Senhor, de superioridade muito grande. Muito grande. Porque se preparássemos verdadeiramente o nosso espírito, seria completamente diferente, irmãos, os nossos cultos. Seria completamente diferente. Hoje, irmãos, é uma decadência muito grande. Hoje, para alguém ser batizado com o Espírito Santo, irmãos, olha, louvado seja o nome do Senhor, é algo do outro mundo. É algo do outro mundo. Sendo que nós, sendo pentecostais, já nem se coloca mais nas placas das igrejas, Igreja Evangélica Pentecostal, Assembleia de Deus Ministério do Belém. Por quê? Porque infelizmente já erradicou o batismo com o Espírito Santo em algumas igrejas, irmãos. Louvado seja Deus. Agora isso aí eu pergunto, será que Deus mudou? Não, Ele continua o mesmo. Continua o mesmo, irmão, querendo batizar, querendo operar prodígios, milagres e maravilhas, mas busca da sua igreja uma adoração verdadeira. Aleluia! Uma adoração autêntica. Louvado seja o nome do Senhor, e um coração quebrantado diante da presença de Deus, Ele não desprezarás. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. São poucos aqueles, irmãos, olha, louvado seja o nome do Senhor, que tem essa consciência sobre a sua vida. A Bíblia diz que a igreja estava louvando. E ao louvar a Deus de todo o seu coração, adorar a Deus de todo o seu coração, diz a Bíblia, não é eu que estou falando, Deus ia acrescentando todos os dias. Isso era na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, voltava segunda, novamente, sempre alguém estava se salvando na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Por quê? Porque o povo preparava o ambiente para receber a pessoa de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Passa para mim, irmão Deus. Louvado seja Deus. O que significa adorar? Embora já tenhamos falado, mas nós vamos recapitular. Está ali, ó. Em um dicionário da língua portuguesa, significa render culto, expressar uma admiração, ser reverente, venerar, amar extremamente. Porém, em todos os dicionários bíblicos ou linguísticos, definem essa palavra como um tema muito extenso. Mas o conceito essencial é de que a adoração é a ação ou atitude de cultuar. Segundo o Dr. Russell, lá da Sheldon, na editora Vida, irmãos, existe esse livro da adoração bíblica, que enfatiza justamente sobre esses assuntos. Seria muito bom se alguém pudesse chegar ao ponto de adquirir. E na parte 2 mostra que através dos séculos a igreja cristã utilizou diferentes expressões de adoração que caracterizam formas de cultuar e não medem a realidade ou o grau de espiritualidade do adorador. Ou seja, traduzindo em miúdos, passa para mim aí, irmão, Deus. Passa só mais um aí. Esse aí não precisa passar não. Traduzindo em miúdos para que vocês possam entender melhor. Louvar está ligado ao elogio ou exaltação que damos a Deus numa espontânea manifestação de alegria. E a adoração está ligado à nossa atitude de cultuar, que deve ser a expressão de um coração sincero e verdadeiro. Tá? Ou seja, eu chego ao ponto de louvar a Deus através do meu instrumento,
Eu chego ao ponto de louvar a Deus através de gestos, né, de bater palma, chegar ao ponto de me levantar. Tem pessoas que chegam ao ponto de adorar a Deus com profunda alma, que ela chega ao ponto de chorar, levanta as mãos. Eu já vi pessoas chegar ao ponto de se deitarem no chão. Louvado seja o nome do Senhor. Tem algumas pessoas que chegam ao ponto de ajoelhar, outras fazem inúmeras coisas para estar adorando a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E adorar, irmãos, é justamente você enaltecer a pessoa bendita de Jesus. É você dizer para Ele tudo aquilo que Ele merece ouvir. Tudo aquilo que Ele merece ouvir. Louvado seja o nome do Senhor. Existem algumas referências bíblicas, e eu coloquei algumas delas é claro que existem muitas, mas não dá para colocar todos, o tempo é muito escasso. Mas eu fiz questão de colocar algumas aqui, irmãos. Louvado seja Deus. Lá em Salmos, de número 34, verso 1, diz assim: louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. O salmista chegou ao ponto de expressar, e ele, no Salmo de número 50, e o verso de número 23, ele diz: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Salmo de número 89, verso 15: bem-aventurado o povo que conhece o som festivo. Bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo. Andará, ó Senhor, na luz da tua face. Bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, aquele som alegre, né? Louvado seja o nome do Senhor, aquele som, louvado seja o nome do Senhor, de regozijo, de alegria, de prazer. Louvado seja o nome da pessoa, não se contém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, olha, permita-me dizer uma coisa aqui para vocês. Permita-me dizer uma coisa aqui para vocês. Irmãos, eu já tive a oportunidade de pregar de diversos ministérios. Diversos ministérios. Eu não tenho esse tipo de... Eu não tenho esse tipo de preconceito. Eu não tenho esse tipo de preconceito, né, em relação a pregar no ministério A, no ministério B. Não, pelo contrário. Nós temos a preocupação justamente de falar a palavra de Deus. E quando somos convidados, a primeira coisa que eu faço, pelo que eu já aprendi da palavra do Senhor, é você saber o público ao qual você vai estar ministrando. E aí você conhece o público que você vai estar ministrando, você prepara a palavra, a ministração, né? Louvado seja o nome do Senhor, a luz da orientação de Deus. E agora me permita me dizer uma coisa, irmãos. Olha, tem igreja de outro ministério que já tive a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor, de que você chega desde o começo do culto até o final da ministração da palavra, que o povo não para de adorar e glorificar a Deus. Não para. Eu fico perguntando muitas das vezes para mim, porque se eu perguntar para o pastor, ele vai falar: mas na sua igreja não é assim? Aí eu vou passar vergonha. Vou passar vergonha. Por quê, irmãos? Porque o nosso povo não está acostumado com isso. Parece que não foi habituado a isso. Parece que só foi habituado a descer pelas escadas, entrar dentro da igreja e ficar reparando a vida alheia, a vida desse, a vida daquele. E ao invés de se preocupar em querer adorar a Deus, fica se preocupando com coisas banais. Banais, mas aquele povo ali, irmãos, aposto, pelo menos ali naquele exato momento, pode até haver, pode sim, pode até haver qualquer tipo de indiferença, de coisinha aqui ou acolá, mas naquele momento em que eles tiram justamente para adorar a Deus, é para adorar a Deus. Desde a criança até o mais idoso, todos. Louvado seja o nome do Senhor. Para que vocês tenham uma ideia, o conjunto de varões que recebeu a oportunidade para cantar lá na frente, existia um senhor de idade que, quando eu perguntei a idade dele, era 89 anos de idade. Mas o homem cantava, irmãos, que contagiava. Contagiava. Existe um da nossa própria igreja. Eu vou citar um. Quantos aqui conhecem o nosso irmão Orlando? Alguém conhece o irmão Orlando? Alguém já ouviu? Ninguém nunca viu o irmão Orlando?
É um que de vez em quando está lá na sede de São Miguel, ele congrega lá no setor 53. Mas de vez em quando, pela amizade com alguém com o nosso pastor Adeli, ele vem nas reuniões aí na sede de São Miguel. É um moreno que de vez em quando ele fica dando risada e ele não se contenta, começa a pular, ele vai para frente, volta, começa a pular, louvado seja o nome do Senhor, e fica dando risada, né? Glorifica a Deus alto, fala em línguas estranhas, louvado seja Deus. Para algumas pessoas, alguns têm aquilo como meninice, mas ali nós vemos verdadeiramente, irmãos, que ele não está se importando com o que os outros possam pensar. Glória. Meu negócio, eu estou aqui para adorar a Deus. Aleluia. Minha adora a Deus, ele bate palma, ele vai, corre para lá, corre para cá, fica dando risada, louvado seja o nome do Senhor, não tenta até mesmo se no lugar, ele não consegue. Louvado seja Deus, até tenta se segurar no lugar e fica ali se prendendo, se contorce para lá, para cá, daqui a pouco explode. Pô, e vai lá e volta. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está adorando a Deus, louvando a Deus. Terminou o culto, abraça cada um dos irmãos, independentemente do cargo, da função. Cumprimenta cada um, abraça cada um e vai para sua casa feliz e contente porque sentiu a presença de Deus. Aleluia. Aí se pergunta para o irmão: e aí você? O culto foi tão frio. O culto foi tão frio. Deus não falou comigo. Mas você não prestou o seu culto? Eu não senti. Querido. Mas bem-aventurado é o povo que conhece o som festivo, andará, ó Senhor, na luz da tua face. Salmo de número 89, verso 15. Anote aí, Salmo de número 100. E o verso de número 1 e o verso 2. Celebrai com júbilo. O que é júbilo, irmãos? O que é júbilo? O que é júbilo? Alegria. Celebrai com júbilo, ou seja, com alegria. Aleluia. Celebrai com júbilo, com alegria. Pastor, eu estou passando por uma luta, irmão. Deus, ele sabe que você está passando por luta. Deus, ele sabe que eu estou passando por luta. Mas uma diferença naquele que é verdadeiro adorador é que quando ele entra no tabernáculo de Deus, ele vem para adorar a Deus. Aleluia. Celebra a Deus, independentemente da situação a qual ele possa estar passando, irmão. Louvado seja Deus. Eu estava com meu pai hospitalizado na época em que ele sofreu um derrame cerebral, mas eu nunca cheguei em um culto, irmão. Não porque eu sou melhor do que ninguém, pelo contrário, eu sou menor. Louvado seja Deus. Mas eu chegava num culto na igreja, adorava a Deus, glorificava o Senhor incessantemente. Meu pai estava em coma, hospitalizado, mas Deus não tinha culpa de nada. Louvado seja o nome de Deus. Estou aqui para adorar a Deus. Aleluia. A Deus, a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor quase todos os moradores da terra. Quase todos os moradores da terra. Quase todos. Tem certeza que é todo, irmão? Vê aí na tua Bíblia, é todo mesmo? Eu acho que eu errei aqui, irmãos. É quase todos, não é todos não. Não pode ser todos. Porque se fosse todos, irmãos, o louvar a Deus seria completamente diferente. Todos os moradores da terra. Louvado seja Deus. Salmo de número 92 e o verso 1. Bom é louvar ao Senhor e cantar louvores a quem? Ao teu nome. Ao teu nome, ó Altíssimo. Pode passar, irmão Deus. Aleluia. Salmo de número 101, verso 1. Cantarei a misericórdia. Cantarei a misericórdia. Louvado seja Deus. Ele usou de misericórdia para comigo, por isso que eu louvo a Ele, irmão. Louvado seja Deus. Tem pessoa que tem ciúme bravo de mim, dizendo: mas porque só ele sabe cantar? Porque ele canta assim porque ele quer se aparecer. Não, canto assim, irmão, porque eu canto, porque eu sei que a misericórdia do Senhor é a causa pela qual eu não sou consumido. Por isso eu canto mesmo. Enquanto Deus me der fome de vida, eu vou cantar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Cantarei a misericórdia e o juízo. A ti, Senhor, cantarei. Salmo de número 97. Vai marcando aí. Verso 1. O Senhor reina. Você crê assim? Crê? O Senhor reina aqui, Jardim Planalto, irmão? O Senhor reina aqui nesse tabernáculo.
aqui. Não é eu que reino, não, irmão. Não é o pastor ali, não é o pastor do Cauê, é ele. É ele que reina aqui, é ele que preside aqui. A glória é dele, o poder é dele, tudo é para ele, mas eu não sou nada. Ele é tudo. Salmo de número 97, o verso 12. Alegrai-vos, ó justos. Oh, aleluia. E aí diz uma coisa muito interessante, irmãos. Ele chama de justo, não diz crente. Aleluia, louvado seja Deus. Não é? Alegrai-vos, ó justos. Aleluia. Aquele que procede com justiça. Mas por quê? No Senhor. E dai louvores em memória da sua santidade. Glória a Deus. Você tem consciência, você tem memória. E Deus, Ele traz à memória tudo aquilo que Ele fez na tua vida. Irmãos, Ele me tirou de um lamaçal horrível, de um charco de lodo. Louvado seja Deus. Eu tenho memória disso, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Por esse motivo que eu louvo a Deus desde quando eu coloco a planta do meu pé naquele portão e desço, dobro os meus joelhos nesse altar, ou até mesmo aqui embaixo. Louvado seja Deus, eu estou adorando a Deus incessantemente. Ontem na igreja cheia, ontem na igreja vazia, mas eu quero adorar a Deus. Adorar e dizer a esse Deus, a esse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que quando eu passo a olhar atrás, vejo em memória tudo aquilo que Ele fez para com a minha vida, eu preciso adorar a Ele incessantemente. Louvado seja Deus. Aleluia! Salmo número 103, o verso 1 e 2. Diz assim, ó: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma. Ele está falando para a alma, está falando para a sua própria alma, ao Senhor, e não te esqueças. Tem crente que é esquecido, irmão? Tem crente que esquece. Não te esqueça, minha alma, de nenhum de seus benefícios. Os benefícios de quem? Do Senhor. O salmista estava dizendo para a sua própria alma: bendiga, adore, chegue ao ponto de descer e sentir o regozijo na alma de que você veio à igreja, à casa do Senhor. Quantos gostariam de ter esse privilégio, mas infelizmente não tem. Não tem, irmãos. Louvado seja Deus. Alguns estão lá hospitalizados, esperando para que um pastor, esperando para que um irmão ou uma irmã possa estar indo lá para estar cantando louvores a Deus, para que ele possa ouvir. Alguns estão infelizmente em presídios, não têm oportunidade nenhuma, louvado seja Deus, de se dirigir livremente para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Espera o momento marcado para se reunir em uma igreja lá constituída dentro daquele presídio. E eu e você temos tanto privilégio, irmão, e não sabemos dar o devido valor. Louvado seja Deus. Minha alma bendiga, bendiga minha alma ao Senhor. Tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Ó minha alma, não esqueças de nenhum dos seus benefícios, não esqueça, pelo contrário, mas bendiga, bendiga ao Senhor, nosso Deus. Pode passar, irmão Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo de número 149, marca aí, verso de número 1, depois do verso 3 até o 5, diz assim: louvem o seu nome, louvem o seu nome com uma flauta, cantem-lhe o seu louvor com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo, Ele adornará. Você já viu essa palavra sobre adorno, sobre cuidado, sobre zelo? É justamente isso. Os mansos com a salvação, exultem os santos da glória, cantem de alegria no seu leito. Atos capítulo de número 16, verso de número 25, diz: e perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Glória a Deus. Glória. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e o versículo de número 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em
Cristo Jesus para convosco, em tudo. Louvado seja Deus. Pode passar. Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 13, versículo de número 15. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Ou seja, eu tenho que louvar a Deus, irmãos, eu tenho que engrandecer a Deus. Aleluia! Eu não posso cantar para me aparecer, eu não posso cantar apenas para me mostrar. Eu preciso louvar a Deus, entoar hinos e louvores a Deus. E nós vamos ver mais adiante de que para louvar a Deus, irmãos, não pode ser de qualquer maneira, não pode de jeito nenhum. Salmo de número 71, verso 8: encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória quase todo dia. Só o domingo. Todo dia. Todo dia? Não é só o domingo, não? Não. A igreja está cheia. Eu quero a oportunidade quando a igreja estiver cheia. Aí o Senhor pode encher a minha boca do seu louvor. Sim? Todo dia? Todo dia, quem quiser. Salmo de número 71, verso 14: mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Olha só que interessante, o Salmo de número 113 e o verso 3: desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Você já louvou o nome do Senhor hoje, irmãos? Alguma vez? Aleluia! Desde quando o sol se colocou, quantas vezes você adorou a Deus? 5 vezes? É o que está escrito ali, ó. É o Salmo de número 113. Desde quando o sol se coloca de pé e eu já estou de pé, aí a partir daí eu preciso começar a louvar a Deus. Aleluia! Eu vou trabalhar e vou louvando a Deus, vou adorando a Deus. Eu estou lá no meu trabalho, estou lá, muitas das vezes, separando alguns medicamentos, e estou adorando a Deus. Pego uma ampola de pirona, coloco aqui, pego uma ampola de adrenalina, coloco aqui, pego mais essa aqui, vou colocando ali, monto um kit para mandar para o departamento, ali só louvando a Deus, adorando a Deus, glorificando ao Senhor meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias perguntaram para mim: mas você nunca quebrou uma ampola de adrenalina que custa uma coisa mínima de aproximadamente R$500? Você nunca quebrou? Qual é o segredo? É estar adorando a Deus, é você estar ali concentrado adorando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor. Enquanto algumas pessoas estão conversando da vida alheia, falando de fofoca, falando do que aconteceu no carnaval, o que aconteceu lá no Salve Jorge, eu estou lá adorando a Deus, glorificando a Deus, bendizendo ao nome do Senhor nosso Deus. Ah, mas o seu time perdeu, não tem problema, meu negócio é adorar a Deus. Agora o momento é de adorar a Deus, adorar a Deus, bem de quando o sol se põe. Aleluia! Já estou de pé, irmãos, eu preciso adorar a Ele, precisamos adorar a Ele, glorificar a Ele. Louvado seja Deus. Pode passar para mim, irmão Deus. Efésios capítulo 5, versículo de número 19 e 20, diz assim: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. Apocalipse capítulo 19 e o verso 5, a parte B apenas, diz assim: louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que os temeis, assim pequenos como grandes, todos devem louvar a Deus. Ah, mas só o pastor que tem que louvar a Deus? Não, você também precisa louvar a Deus. Aleluia! Todos
nós precisamos louvar a Deus, glorificar a Deus. Não, mas louvar significa justamente você expressar a sua gratidão diante da presença de Deus, né? Adorar é você chegar e enaltecer a pessoa bendita de nosso Senhor. É você chegar para Jesus e falar assim: Jesus, você é tão lindo, Jesus, você é tão lindo que eu quero casar contigo. Não é boiolice não, irmão. Isso aí não é boiolice não, tá? Jesus, eu te amo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos falar sobre os levitas, que eram pessoas escolhidas exclusivamente para adorar a Deus, adorar o Senhor, bendizer ao nome do Senhor. E nós vamos aprender algumas coisas aqui interessantes, irmãos. Louvado seja Deus. Vamos correr um pouco para que a gente possa conseguir pelo menos terminar a parte 1, né? Os levitas, qual é a origem do nome dos levitas? Segundo, quem eram os levitas? Quem eram? Os levitas, quais são os seus deveres e funções? Qual era o ministério dos levitas? E além dos levitas, falar sobre os músicos, sobre os cantores, sobre os peritos. Sabia que até dentro da igreja precisa ter perito? Você já ouviu falar sobre isso daí? Já não? Quantos já ouviram falar? Levanta a mão só para mim saber. Que na igreja precisa ter perito. Levanta a mão bem alto. 1, 2. Só 2? Então nós vamos aprender. E além de peritos, precisava ter porteiros. E todos esses que estão aqui são relacionados, chamados como levitas. Está vendo? Todos eram chamados como levitas. Pode passar, irmão Deus. Nesse tempo o Senhor, está lá em Deuteronômio capítulo 10, verso 8. Nesse tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome. Levitas eram os membros da tribo de Levi, que era terceiro filho do patriarca Jacó. Vai anotando aí. Formavam uma tribo separada, tá? Os levitas formavam uma tribo separada, que inclusive não tinha território, tá? Não foi dado para eles nenhum espaço de terra. Existiam as 12 tribos, né, de Israel, mas infelizmente a única tribo que não tinha terra era a tribo de Levi. Era a única tribo que não tinha, tá? Sem herança terrena, porque gozavam do alto privilégio de ter o Senhor como seu quinhão. Sabe o que significa quinhão, não? Você tem algum quinhão? É? Está ali, ó. O que significa quinhão? Significa porção ou partilha. Ou seja, a tribo de Levi, a porção da tribo de Levi era justamente o Senhor. Não tinha terra, não tinha nada, era justamente o Senhor. Sua posse, isso está lá registrado. Se alguém quiser marcar, é muito bom. Em Deuteronômio capítulo 10 e o versículo 9. Deuteronômio capítulo 10, versículo 9, que vai falar justamente sobre isso daí, tá, irmãos? Era a tribo dos sacerdotes Coanim, descendentes de Arão, por sua vez descendentes de Levi. Está lá em Êxodo capítulo 29, versículo 44. Aquela palavra Coanim significa sacerdote em hebraico, tá bom? Então a tribo de Levi era, além de ser uma tribo levita, que tinha uma ocupação dentro da casa do Senhor, era uma tribo que exercia também a função sacerdotal. Por que sacerdotal? Porque foi justamente Arão que foi escolhido dentre todo o povo. Pegaram, mas por que tem que ser Arão? Então mandaram, o Senhor falou, então pega lá uma vara, e a vara que brotar, esse aí o qual eu tenho escolhido para estar sendo sacerdote na minha casa. Nem todo mundo, irmãos, é levita, tá? Tem que ter chamado. Se não tiver chamado, não adianta.
Está lá em Números, capítulo de número 3, verso de número 10. Isso quer dizer que todo sacerdote era levita, como no caso de Levi, mas nem todo levita era sacerdote. Nem todo levita era sacerdote. Ou seja, tinha que ter a aprovação do Senhor. Se não tivesse a aprovação de Deus, de maneira nenhuma seria um sacerdote. Para quem quiser tirar dúvida, está lá em Números, capítulo de número 3, versículo de número 6 até o 12, que vai falar justamente sobre essa história em nome de Jesus. Pode passar para mim. Eu fiz um resumo para que os irmãos pudessem entender de uma maneira um pouco mais clara sobre o que falamos, tá certo? Resumindo para entendimento, pode passar. Tá ali, ó. O livro do Gênesis, capítulo 29, versículo 34, fala de Levi como sendo o terceiro filho de Jacó, Elia. E a tribo foi eleita para exercer o culto em Israel. Tornou-se assim uma tribo com tarefas especiais, separada das outras tribos, e mantinha em funcionamento os sacrifícios no templo de Jerusalém. Durante a peregrinação no deserto, tinham a incumbência, os levitas tinham a incumbência de zelar pelo tabernáculo, isto é, desmanchar e montá-lo em outro lugar. Os levitas não apenas cantavam, tá? Escute bem, os levitas não tinham apenas a função para cantar apenas. Eles tinham que pegar a tenda, uma tenda enorme, desmontavam a tenda, carregavam a tenda, levavam, além da tenda, levavam também a arca da aliança, e quando chegavam lá, ninguém ajudava, só os levitas tinham que montar a tenda para depois o povo entrar para estar adorando. Os levitas estavam na incumbência de fazer isso, e cada utensílio da igreja, da casa do Senhor, era zelada justamente por eles. Cada utensílio, está aqui essa folhinha aqui, eram os levitas que tinham que chegar, está empoeirado, vou passar um pano aqui. Esse ventilador, ele está completamente empoeirado. Como eu sou um levita na casa do Senhor, eu vou chegar e vou passar um pano, vou lubrificar isso aí, deixar tudo arrumadinho. Essa era a função deles, irmãos. Era justamente a função deles. Louvado seja Deus. Passavam o dia todo na igreja, todo. Recebiam uma remuneração dada pelo próprio ministério, pela própria igreja, para que eles pudessem estar na igreja exclusivamente tratando desses assuntos. Não era para dando infiltração na parede do nosso tabernáculo. Eu que vou chegar ao ponto de ver o que significa, o que está se tratando, e vou erradicar isso daí, vou tentar chegar e vou fazer com que isso venha desaparecer. Está precisando pintar o tabernáculo, eu vou estar justamente disposto a fazer isso. Essa é a função dos levitas, irmãos. Louvado seja Deus. Temos uma concepção completamente diferente. Alguns pensam de que levitas é apenas aquele que exerce a parte musical dentro da igreja, mas não é. Aprendemos errado. Completamente errado, irmãos. Para quer ser levita, então comece a trabalhar na igreja. Trabalha mais do que todo mundo. Bem mais do que todo mundo. Está ali, ó. Os deveres e funções dos levitas. Vê se dá para entender aí, ó. Os levitas, os filhos de Coate, estavam incumbidos de transportar os móveis, depois que os mesmos fossem cuidadosamente cobertos pelo sacerdote. Ou seja, antes de pegar essa cadeira, os filhos de Coates, que era um dos levitas que estavam ali, a família toda, antes de pegar, o sacerdote vinha com o manto, colocava por cima, e aí sim, depois que estivesse completamente coberto, ele vinha, pegava e levava para onde quer que fosse. Cada um sabia verdadeiramente o que devia fazer, sabia verdadeiramente a sua função ali dentro da casa do Senhor. Os filhos de Gerson cuidavam das cobertas, das cortinas e véus do templo.
Também tinha os filhos de Merari, tinham a tarefa de transportar e erguer a armação do tabernáculo em seu átrio. Era justamente essa família que tinha essa responsabilidade. Cada um sabia detalhadamente do que estava ali para fazer dentro da casa do Senhor. Detalhadamente, irmãos, está ali, ó. Está lá, é só ver lá em Números capítulo 3 e o capítulo 4, que fala justamente essas duas histórias da qual estamos registrando ali. Tá certo? Pode passar para mim. O serviço dos levitas começaram, sabe com qual idade? Sabe com quantos anos tinha que ser levantado o levita? Com 25 anos de idade. Quando ele completava 25 anos de idade, ele era separado já para ser um levita. E aí quando ele chegava com 50 anos, aí ele parava de exercer a sua função de levita. E aí ele estacionava? E aí? Vocês acham que ele estacionava? Não, já cheguei com 50 anos de idade, eu estou velhinho e parei. Não, pelo contrário. Aí tinha que ajudar, orientar justamente aqueles que começavam com 25 anos de idade. Está ali, ó. O serviço dos levitas começavam com a idade de 25 anos até os 50 anos. Uma vez que a arca possuía um local permanente, a idade do serviço foi para os 25 anos. Ou seja, aqueles que começavam ao ponto de chegar a ficar com 50 anos de idade, paravam de estar exercendo a sua função de levita e começava a orientar aqueles que começavam com 25. Não podia parar de jeito nenhum esse ministério. Não podia parar de jeito nenhum. Tá? Se alguém quiser, tem dúvida, está em Números capítulo 8, do versículo 24 até o 26. Os levitas não possuíam terra. Não tome isso aqui como uma... Não, agora eu aprendi na igreja que os levitas ele não precisa trabalhar e aí a igreja vai me sustentar. Aí vai pensando, né? O dízimo do povo os sustentava naquela época, tá? Enquanto que os sacerdotes recebiam as porções das ofertas não consumidas pelo sacrifício, que era justamente os primogênitos do rebanho bovino e ovino, e o dízimo levítico, que está lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 1 até o 4. Ou seja, aqueles que eram levitas, eles recebiam um salário para estar na igreja fazendo tudo, desde manhã até ao findar da tarde, trabalhando incessantemente dentro da casa do Senhor. Incessantemente. E para aquele que era sacerdote, ele não recebia em dinheiro, ele recebia vaca e ovelha. O livro de Deuteronômio, irmãos, dá grande mostra a responsabilidade do povo de Deus para com os filhos de Levi, que está em Deuteronômio capítulo 12 e o versículo de número 12. Nós vamos falar agora sobre o ministério. Ministério dos levitas. O ministério dos levitas em detalhes nós vamos encontrar justamente no livro de 1 Crônicas. Livro de 1 Crônicas, capítulo de número 6, que vocês vão ver tudo detalhadamente o que os levitas precisavam fazer. Vem a lista completa do nome de cada um deles. E aí, no versículo de número 32, diz assim: e ministravam diante do tabernáculo da tenda da congregação com cânticos, até que Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém. Exerciam o seu ministério segundo a sua ordem. Ele tem a função para estar ministrando a palavra de Deus no período da manhã. Eu tinha que estar lá, né? O levita precisava estar lá. E não, irmãos,
E era uma coisa tão séria, de que não podia chegar e se apresentar diante do povo e apresentar uma coisinha meia boca. Como alguns costumam dizer, é para Jesus, então eu vou cantar assim, eu vou louvar assim porque é para Jesus. Irmão, não me interprete mal, querido, mas o nosso Deus, Ele só quer coisa do bom e do melhor. Aleluia! Eu preciso oferecer o que é de melhor, entregar a Ele o que é de melhor. Eu tenho que me esforçar, sabe? Eu tenho que tirar períodos de chegar e estar ensaiando, não está bem, anda, ensaiar de novo, não está bem, ensaiar novamente, voltar incessantemente. Vocês chegaram ao ponto, louvado seja o nome do Senhor, de presenciar que agora acabou, né? Acabou aí essa festa da carne. Mas se você prestar atenção em uma coisa, querido, eles acabou agora, e eles já começam a trabalhar pensando no evento do próximo ano. Tamanha é a responsabilidade. Eu estava assistindo o SPTV e um deles estava chegando ao ponto de falar acerca de uma agremiação dessa, dizendo de que quando chegou a terminar um período como esse, né, de carnaval, eles terminou, já tem maquete, planos pensando justamente na alegoria que vai ser feita no próximo ano, no tema que vai ser abordado no próximo ano. Já começam a trabalhar em cima de fantasias com muita antecedência. Por quê? Porque eles querem apresentar para a massa, apresentar para os jurados e apresentar para o diabo aquilo que é de melhor. Aquilo que é de melhor. Gastam fortunas para chegar ao ponto de apresentar o melhor. Mas nós que somos servos de Deus, adoramos a Deus, bendizemos a Deus, professamos a fé em Deus, muitas das vezes queremos apresentar a Ele alguma coisa meia boca. Meia boca. Estamos muitas das vezes batendo na tecla dizendo: olha, terminou o congresso, terminou a festividade, temos que pensar já no próximo ano. Para quê? Para que a gente possa apresentar a Deus o melhor. O melhor, independentemente de que esse ou aquele vai ver, vai achar defeito, infelizmente não dá para agradar todo mundo, mas nós temos que ter a consciência: eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Louvado seja Deus. Não é ficar com aquele sentimento, não, daria para fazer ainda mais. Então, se daria, por que não fez? Esses levitas, irmãos, eles ministravam na casa do Senhor, na sua ordem. Louvado seja Deus. Olha, é dado justamente para, o conjunto tal chegar ao ponto de preparar a sua ministração, o seu louvor, o seu culto ao Senhor nosso Deus, tal dia, tal horário. Irmãos, eles se desdobravam, consagravam, tiravam períodos, chegavam ao ponto, eu vou mostrar isso biblicamente, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, de chegar ao ponto de estar louvando e o perito olhar e falar assim: não está bom. Não leva mal não, mas não está bom. Perito é aquele que manja mesmo, aquele que sabe, aquele que entende. Olhou assim e falou: não está bom. Mas a gente está se esforçando, não sei o que, mas dá para ser melhor. Dá para ser muito melhor. Muito melhor. O nosso Deus merece coisa melhor, irmãos. O pastor, louvado seja Deus. O pastor, louvado seja o nome do Senhor. Tem uma igreja aqui, conhecida nossa, que até as pessoas que vão cantar, vão começar o culto, são selecionadas. Tem que ensaiar o seu dia de... São selecionadas. Eu conheço igreja que a pessoa, antes de receber a oportunidade, ela canta para o pastor ouvir. Se desafinar, não canta. Eu estava numa igreja que o rapaz chegou para assinar o violão. É verdade, estou falando isso porque é verdade. Para tudo. Estou falando isso porque é verdade. Estou falando isso porque é verdade. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. A minha mãe e meu pai, eles são crentes da... Minha mãe, ela lá em Sergipe, ela aceitou Jesus na igreja presbiteriana. E está aí um povo que leva muito a sério louvar. Está aí um povo, irmãos, que leva muito a sério essa parte de louvor. Louvor, tocar, de se apresentar diante da presença de Deus, está aí uma coisa que eles levam muito a sério mesmo.
E chegava ao ponto de ter períodos e mais períodos de ensaio, sabe? Em que muitas das vezes chamava o perito, que era justamente maestro, uma pessoa com gabarito, com capacidade para chegar a ouvir. Não, você vai fazer divisão de voz, então eu quero ouvir qual é o contralto, quero ver qual é o soprano, quero ver qual é o tenor, qual é o baixo. Chegou a um ponto de separar um conjunto lá, que era chamado, que cantava sem instrumento nenhum, que era o barítono, o baixo e o tenor. Sabe, uma coisa linda. Mas pergunta para mim quantas vezes eles ensaiavam. Eles ensaiavam 5 vezes por dia. 5 vezes por dia. Se reuniam pela manhã, daqui a pouco ao meio-dia, daqui a pouco um pouco mais à tarde, depois mais um pouco à noite, depois logo mais à noite, para apresentar o louvor que ia ser apenas apresentado no domingo à noite. No domingo à noite. Mas levam muito a sério isso, irmãos. Muito a sério. Louvado seja Deus. Passam e repassam. A pessoa que está na frente tem um ouvido sensível para chegar. Primeiro nós vamos passar só as vozes. Quero ouvir vocês cantando. E a pessoa cantava e ele ficava ali olhando, observando, escutando. Depois novamente, quando detectava alguma coisa de anormal, chegava ao ponto de passar de cada um. Canta para mim primeiro. Tá certo, canta você agora. Tá certo, canta você agora. Pronto, desafinou aqui, espera aí. Vamos ajudar. Vamos passar junto. Para depois passar na parte, depois o maestro, antes de passar com as vozes, passava ele separadamente a parte instrumental, via a parte instrumental, contrabaixo primeiro. Eu quero agora a guitarra, eu quero agora a base, eu quero a bateria, quero o teclado, sabe? Eu quero a sanfona, eu quero esse, eu quero aquele outro, e ele só ouvindo. Agora todos juntos, para ver se tem harmonia, para depois reunir com as vozes, para depois chegar e fazer com as vozes, para que os irmãos tenham uma ideia, irmãos, que a coisa vai de um jeito que foge dos nossos padrões, e nós precisamos aprender, irmãos, mais do que tudo, para apresentar ao Senhor nosso Deus o nosso melhor. O nosso melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Existe aqui, os músicos eram designados para servirem no templo, que está lá em primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 16 até o 24. Eram irmãos, os da mesma família, a família dos levitas, e os mesmos interesses. Levitas devem viver em união. Levitas devem viver em união, em unidade, defendendo os mesmos interesses, como uma família. Hoje temos que reconhecer quem são nossos irmãos. Hoje nós infelizmente precisamos reconhecer quem são aqueles que estão do nosso lado, aqueles que querem verdadeiramente cantar e louvar a Deus. Para que você tenha uma ideia, irmãos, eu vou mostrar aqui, até para cantar, para louvar a Deus, não podia se vestir de qualquer maneira. Não podia se vestir de qualquer maneira. Não, eu vou louvar lá na frente, e aí eu vou com uma saia um pouco mais curta, aí eu vou assim, eu vou assado. Irmãos, olha, era completamente diferente. O nosso Deus, Ele quer tudo do bom e do melhor. Tudo do bom e do melhor. Diz assim, olha, hoje temos que reconhecer quem são os nossos irmãos, aqueles que têm os mesmos interesses. Apenas levar a arca da aliança, a arca da aliança do Senhor, que são parecidos e não podem viver separados, pois pertencem à mesma família. Estamos todos levando a mesma arca, estamos todos levando e sentindo a mesma presença, que é a presença do Senhor. Então é isso. Precisamos falar todos a mesma língua. Esse negócio, olha, se não falar a mesma língua, não adianta permanecer no conjunto. Não adianta.
se ele não gosta de chegar e exercer a função da melhor maneira possível, irmãos, infelizmente vai ser perda de tempo. Eu tenho que apresentar o meu melhor. É desgastante? Não é fácil de maneira nenhuma, mas como é que eu posso dizer? É glorificante ao nome do Senhor. É muito glorioso ao nome do Senhor nosso Deus. Sabe? De você chegar ao ponto de ouvir um conjunto louvar a Deus, de você ouvir aquele conjunto louvar, mas chegar ao ponto de presenciar de que através daquele louvor ele toca no seu coração. Você chega ao ponto de olhar as pessoas que estão trajadas aqui em cima, louvado seja Deus, ou no conjunto, louvado seja o nome do Senhor, estão bem trajadas, porque sabem de que estão apresentando louvor não para a igreja, e sim para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que precisamos entender. Louvado seja o nome do Senhor. Os cantores, músicos que tocavam e cantavam com alegria. Primeira coisa, tem que tocar e cantar com alegria. Devemos sempre expressar a alegria que sentimos em ministrar, que é justamente servir. Na casa do Senhor, devemos fazê-lo de forma pública e jubilosa. Os levitas, músicos, sempre são identificados pela alegria em servir ao Senhor. Sempre são identificados por causa disso. Hoje se tem uma concepção muito errada em relação aos levitas. Completamente errada, irmãos. Louvado seja Deus. As pessoas se atêm muitas das vezes apenas à parte do louvor, é muito bom, a parte de música, maravilhosamente. Mas antes deles apresentar tudo isso, a primeira coisa que eles faziam era consagrar a sua vida a Deus. Aleluia. Tinha um período de oração. Matava a carne, matava o eu primeiro, para depois chegar e começar. Quando pegava no seu instrumento e começava a dedilhar, louvado seja o nome do Senhor, aí a pessoa sentia verdadeiramente a presença de Deus. Sentia a presença de Deus. A pessoa começava a cantar, sentia a presença do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está ali, ó. Para quem não sabe, os períodos está registrado lá em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Tá? Diz assim: os que participaram da música, canto e instrumentos tinham habilidades específicas nos seus ofícios. Tinha que manjar. Ou seja, eu sou perito nisso, tem certeza? Sou. Então tem que manjar. Tem que ouvir, opa, está errado aqui, ó. Ah, pastor, mas eu não sou. Mas você exerce a função, então corra atrás. Corra atrás. Precisamos nos aperfeiçoar cada dia, irmãos. Louvado seja Deus. Para que hoje pudesse ser um pastor de igreja, o requisito obrigado era batizado no Espírito Santo, dizimista fiel, e tem que ter curso de teologia. E aí? É um requisito, é um algo a mais, então eu preciso correr atrás. Tive que correr atrás, irmãos. É algo, não adianta, por mais que a pessoa, a não ser que a pessoa não queira. Se quiser se contentar com isso, aí é diferente. Mas, para aquele que quer galgar alguma coisa ainda mais na casa do Senhor, irmãos, olha, está aqui, ó. Eu estou mostrando biblicamente. Aquelas pessoas lá daquela época tinham isso sobre a sua vida. Tinham isso sobre a sua vida. Existiam os levitas, existiam as pessoas que estavam cantando, as pessoas que estavam louvando, existiam as pessoas que estavam cuidando de cada utensílio dentro da casa de Deus. Tinham essas pessoas que também, depois estaremos falando também sobre os porteiros. Cada um tinha a sua finalidade. Todos eram levitas. Estavam lá para adorar a Deus, para glorificar a presença do Senhor. Mas uma coisa, irmãos, que eles faziam era se aperfeiçoar. Se aperfeiçoar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, alguns tinham o nosso maestro, nosso irmão João Gabriel, como uma pessoa chata. Chata pelo fato de que ele só queria coisa muito perfeita. Muito perfeita. Eu já cheguei ao ponto de bater o meu bona de violão com ele. De uma parte, ele chegou, por causa que eu errei uma nota. Ele mandou eu voltar no outro dia, bater tudo certinho. Certinho, não, você errou aqui. No outro dia você volta e eu quero completo.
mas maestro, não dá para relevar, eu faço novamente. Não, porque se você fazer novamente, você vai fazer com insegurança e não vai fazer perfeito. Então você vai para casa, estuda novamente e no próximo domingo você passa comigo. E eu tive que fazer isso não apenas uma vez, hein? Não apenas uma vez. A perfeição só vem com a prática. A perfeição só vem com a prática. Não apenas uma vez. Está ali, ó. Todos eram especialistas. 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22. Não podemos admitir amadorismo no serviço da casa do Senhor. Eu chegar ao ponto de fazer uma coisa amadora, meia boca. Não, é para Deus mesmo, vamos dar um jeitinho. Não, tem que ser do melhor. Se não estiver bem, não tem que eu tenho que voltar e ficar cantando apenas aquele hino. Só aquele hino lá, mas de novo de novo. Esse aí a gente tem segurança para louvar. Agora outro, infelizmente, não adianta louvar e passar vergonha. Não adianta. Tem que estar todos. E todos os levitas chegavam ao ponto de chegar e abrir a boca. Eram mais de 3.000. 3.000. Quanto que era o teu conjunto? Quantos são? Eram mais de 3.000. Não podemos admitir amadorismo no serviço da casa do Senhor. Devemos procurar a perfeição para oferecer sempre o melhor. Se vamos cantar, temos que ser peritos em canto. Devemos nos apresentar aprovados, como está lá Paulo requisitando de Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te como obreiro aprovado. Procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, de que não tem do que se envergonhar. De que não tem do que se envergonhar. Você manja isso aqui? Manja. Tem certeza? Tem. Então amém. Faça sem problema nenhum. Deus vai te dar graça. Deus vai te abençoar. Louvado seja Deus. Irmãos, se Deus te levantou para tal negócio, é porque Ele vê que você tem capacidade. Tem capacidade. Corra atrás. Busque verdadeiramente do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Existia um certo rapaz que na época que eu era coordenador de líderes, era coordenador da mocidade na Vila Verde, e ele era coordenador lá na mocidade Cidade Pedro José Nunes. O nome dele era Alex. Esse jovem, irmão, ele chegou ao ponto de ir fazer aula de canto nos Estados Unidos para apresentar ao Senhor nosso Deus o melhor. Glória a Deus. Apresentar, não que ele queria se aparecer, não, de jeito nenhum. Ele queria apresentar a Deus algo perfeito, algo maravilhoso, algo que pudesse chegar ao ponto de Deus chegar a ouvir e falar assim: olha, eu me agradei. Louvado seja o nome de Deus. Se esforçar. Ele era coordenador e regente lá no Cidade de Pedro José Nunes. Diante de Deus e dos homens, para o serviço na casa do Senhor, devemos ministrar ao Senhor com arte e perfeição. Ou seja, eu fui designado por Deus para ser um ministrante. Eu tenho que dominar, irmãos. Eu tenho que dominar. Eu tenho que chegar, pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e começar a estudar. Eu tenho que chegar e pegar a Bíblia, pegar um dicionário bíblico e começar verdadeiramente a me situar no que eu vou falar. Não é chegar ao ponto de começar falando de bênção, daqui a pouco, quando menos estou, já estou lá falando da vida desse, da vida daquele outro. Não. É isso que a palavra de Deus nos mostra. E nos orienta justamente a isso, irmãos. Louvado seja Deus. Eu vou chegar ao ponto de administrar, que é me dar a oportunidade, então eu vou me preparar para isso. É para louvar a Deus, fui convidado para isso, então eu vou me preparar para isso. Eu comentei aqui, torno a repetir, irmãos, que talvez no mês de março, se Deus assim permitir, nós vamos lançar aqui o nosso Adoração em Família, o Desafio, em que vai ser tirado um papelzinho com o nome da família e um papelzinho com o nome do hino ao qual a pessoa vai louvar. E aí a pessoa vai ter uma semana para chegar juntamente com a sua família e se aperfeiçoar, adorar a Deus, né?
chegaram ao ponto de se preparar verdadeiramente para estar apresentando ao Senhor nosso Deus o seu melhor. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Devemos aperfeiçoar o dom que o Senhor nos deu, estudando e nos especializando. O mundo deve reconhecer que os melhores estão servindo na casa de Deus. É isso que o mundo tem que ver, irmão. De que os melhores, quem são os melhores? Está lá na igreja lá, ó. Aquela igreja lá, olha, tem um pessoal que canta lá, que louva a Deus, mas cantam em uma perfeição. Tem certos jovens ali, uns irmãos, umas irmãs ali que pregam, meu Deus do céu, que a gente fica até arrepiado. Sente a presença de Deus, tocam com uma perfeição tremenda, exercem ali verdadeiramente o ministério. Louvado seja o nome do Senhor dos levitas, como a Bíblia mostra. Louvado seja Deus. Além dos cantores, a Bíblia fala de outro grupo de levitas que da mesma forma foram separados para o serviço na casa do Senhor. Eram os porteiros. Foram separados pessoas para guardar e cuidar da arca. Não cantavam, nem tocavam, apenas cuidavam da arca. Mas era levita. Tá pensou que privilégio? Eu não sabia cantar, não sabia tocar, mas estava lá. Era uma pessoa que estava lá na porta. O que você está fazendo? Estou tomando conta da arca do Senhor. E eu tomo conta da melhor maneira possível, com todo zelo, com toda a coragem, com todo amor. Louvado seja Deus. Olha só, levitas não eram e não são apenas músicos, tá? É necessário pessoas separadas para outros ofícios que dão suporte e contribuem para se alcançar a visão central. Segundo Crônicas, capítulo 35, versículo 15. Depois pode ler lá, em nome de Jesus. Diz assim, irmãos: pessoas devem ser envolvidas em manutenção, operação e suporte físico e espiritual. Os porteiros eram os que vigiavam a arca, tomavam conta da tenda. Hoje é necessário que pessoas sejam separadas para vigiar pelo ministério, interceder em oração, enquanto os outros estão voltados para outros ofícios. Entenda, todos são levitas. Todos os levitas, junto com Davi, estavam vestidos com roupa especial. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 15, versículo 27. E a roupa especial de linho, era linho fino, tá? Significava a pureza que devemos ter para nos apresentar para ministrar ao Senhor. Imagina eu vim ministrar aqui de bermuda, camiseta regata, chapéu de cowboy na cabeça, bota de tiro-li-tiro-lu. E aí? Vocês iam só dar risada, não iam ouvir nada do que eu estou falando, correto? Então, irmãos, para que a gente possa se apresentar na casa de Deus, nós vamos ministrar a palavra, vamos ministrar o louvor, vamos ministrar uma intercessão, vamos ministrar, louvado seja Deus, na parte da portaria, algum ofício dentro da igreja. Eu preciso estar bem trajado. Posso estar de qualquer maneira, de jeito nenhum. Louvado seja Deus. Todos estavam prontos. Não podemos esperar que apenas o líder, o pastor ou o ministro de louvor estejam vestidos, prontos para ministrar. Não, todos devemos estar preparados e da mesma forma, com o mesmo linho, o mesmo nível de pureza, santidade e unção. Isso é fundamental para que a glória do Senhor esteja presente nas ministrações dos levitas. Glória a Deus. Isso sim, o que precisa. Louvado seja Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor. E que na próxima terça-feira nós estamos dando prosseguimento a esse estudo, que ainda é um pouco mais complexo, ainda mais à frente. Louvado seja Deus. Mas eu espero que com esse pouquinho
que falamos aqui nessa noite, irmãos, possamos ter aprendido alguma coisa. Querido, a adoração é completamente diferente daquilo que a gente vê por aí. Louvado seja Deus, do que nós estamos presenciando aqui na nossa igreja. A adoração vai muito mais além. Vai muito mais além. Se a gente tivesse consciência, o povo tinha tanta consciência, de que quando eles entravam dentro da igreja, dentro do tabernáculo, a única coisa que eles queriam era adorar a Deus. Era a única coisa que passava pela cabeça deles, era estar adorando a Deus incessantemente. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos entender. Precisamos fazer isso. Sabe? De louvar daquela maneira tão espontânea de que a pessoa levanta a mão, adora, gesticula, sabe? Chora. Muitas das vezes alguns até louvam, dando risada, sendo alegre. Louvado seja Deus. Terminou a parte de louvor, ou então aquele que está, o grupo que estiver louvando, aquele que estiver ouvindo, vai estar adorando. De que maneira? Adorando a Deus, bendizendo ao Senhor, agradecendo a Deus, falando coisas maravilhosas para o nosso Deus. Enquanto um está apresentando o louvor, os outros estão adorando. Aí chegou a sua parte de louvar. Aí você vem para louvar, apresentar o seu louvor a Deus, enquanto aqueles outros estarão adorando. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou aqui ministrando, mas através dessa ministração estou louvando a Deus. E você que está aí sentado ouvindo, creio que possa estar adorando a Deus verdadeiramente em nome de Jesus. Irmãos, vamos que chega ao ponto de se dispor do seu tempo para estar realizando a obra de Deus, cuidando, zelando pelo tabernáculo. Irmãos, zele por esse tabernáculo. Zele. Levita que é levita, que entende que é levita, não deixa copo jogado. Está vendo? Levita que é levita, não chega ao ponto de vir mascando chiclete, terminou, coloca debaixo do banco. Eu vou pegar, eu estive pintando aqui a igreja junto com alguns irmãos. Nós enchemos um copo desse aqui, ó, só de chicletes que estavam aí grudados aí nos bancos aí embaixo, para que os irmãos tenham uma ideia. E a pessoa, tá o Marcos aí que não me deixa mentir, pegou uma espátula e começou a cavucar tudo aí de tamanho, e era de tanta cor, irmão, tanta cor verde.